Vamos lá então, moçadinha, vamos resolver a última questão da prova, que é a questão de número 3. Uma questão também aí simples de identificar, tá? Bom, então a questão aí fala sobre uma fábrica onde ela tem uma unidade de ensacamento e que a média de ensacamentos é de 50 quilos, podendo variar para mais, podendo variar para menos. Bom, com isso, nós temos alguns pontos a serem identificados. Primeiro deles, que nós estamos trabalhando aqui com uma distribuição que é normal de probabilidade. Tá? Então, trabalhando aqui com uma distribuição normal de probabilidade. Por isso que nos é interessante o que? O valor da média e nos é interessante também o valor da variância. Okay? Que já sabemos aqui que o valor da nossa variância é de 25 kg. Por quê? Porque qualquer curva normal, seja ela padronizada ou não, ela depende de uma média, que nós chamamos de μ, no nosso caso aqui 50 kg, e ela precisa também da sua variância, nosso símbolo sigma ao quadrado, que vai ser 0,25 kg ao quadrado. Bom, quando nós pensamos em curva padronizada, é a nossa curva padronizada z. Para calcular o valor em z é um valor xi menos a média, tudo isso dividido pelo quê? Pelo desvio padrão. Então, isso agora para nós é interessante. Então, o cálculo do desvio padrão. Se a variância é 0,25, o desvio padrão é a raiz de 0,25. Então, o desvio padrão é igual a 0,50 kg. Né? Agora, sem ser ao quadrado, porque se eu extrair a raiz, ele não fica mais ao quadrado. Bom, com isso, nós já temos os dois valores necessários para fazer o cálculo. Nós temos a média de 50 kg e nós temos o desvio padrão de 0,50. Okay? Então, com esses dois valores, a gente já consegue trabalhar a nossa curva. Falando em curva, vamos dar uma analisada nela aqui. Então, aqui está a minha curva. Essa curva é uma curva o quê? É uma curva que não é padronizada. E o que eu tenho para identificar nessa curva? Primeiro passo é de identificação nessa curva. Eu tenho nela a média, ok? E preciso dos valores que estão referentes a essa média. Que valores são esses? São os valores de 48,5 e 49,5. Então está aqui. São esses valores que me interessam para o cálculo do problema, tá? Os valores de 48,5 e de 49,5. Bom, essa área, então, achurada em amarelinho aqui, é a área que me interessa. Por isso que nós temos aqui que transpor esses valores para a curva padronizada, porque para a curva padronizada eu tenho valores estabelecidos em uma tabela. Então, vamos identificar esses valores aí. Primeiramente, está aqui, ó, o que corresponde para a minha média, eu vou jogar aqui na minha curva padronizada. Ó. Corresponde para mim aqui o valor zero. Na curva padronizada, a média corresponde a zero. O que mais? Agora eu vou projetar o valor de 48,5 para cá e vou projetar o valor de 49,5 para cá. Bom, com isso, o que é que eu vou achar? Com isso, eu vou achar os valores de... Primeiro valor que eu joguei aqui, ó, Z1. E o segundo valor que eu joguei aqui, Z2. São esses valores que eu quero identificar. Por quê? Porque são esses valores que vão dar para mim a área achurada. Então, essa área aqui, ó, essa areazinha aqui, ó, que está entre os valores Z1 e Z2, ela é numericamente igual àquela areazinha achurada em amarelo lá em cima. Tá? Então, essa área em verde aqui agora, ela é numericamente igual a essa área amarela. Então, se eu souber calcular o valor dessa área em verde, eu sei o valor dessa área em amarelinho aqui. Porém, primeiro nós temos que calcular os valores de Z1 e Z2. E eles são calculados da seguinte forma. O valor Z1. Então, Z1 vai ser x1. Quem é x1? 48,5 dado no problema. Menos a média. Quem é a média? 50. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo meu desvio padrão, que é 0,50. Ok? Fazendo esses cálculos aí, então, você vai achar o valor de menos 3. Pronto. Então, o primeiro valor Z1 está aqui.
menos 3. Agora eu vou achar o segundo valor, que é o Z2. Quem é o Z2? É o segundo valor fornecido, 49,5, menos a minha média, que é 50, e tudo isso aqui dividido pelo quê? Pelo desvio padrão, que é 0,50. Então, fazendo esses cálculos aí, você vai achar o valor de menos 1. Perfeito? Perfeito. Então, eu já sei que os valores que eu encontrei são: primeiro valor, Z1. Primeiro valor foi de menos 3. Segundo valor, que é o Z2. O segundo valor foi de menos 1. Então, esta área aqui corresponde aos valores de menos 3 e menos 1. Só que a nossa tabela, confeccionada em cima da minha curva normal, ela só trabalha com valores o quê? Positivos. Então, por trabalhar com valores positivos, eu não posso ir direto na tabela. Eu tenho que transpor esses valores aqui para o lado de cá. Então, transpondo esses valores para o lado de cá, ó, então eu vou ter aqui, ó, o valor simétrico de menos 1 é 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou descer aqui, ó. Então, só para vocês identificarem. Eu vou colocar um pouco mais abaixo aqui para identificar. E depois aqui eu vou jogar o valor de 3. Ok? Então, quem são esses valores que eu estou vendo aqui? Esses valores são, respectivamente, o simétrico de menos 1, que é 1, e o simétrico de menos 3, que é 3. Perfeito. Então, a área que eu quero calcular é essa área aqui, ó. É essa área aqui que eu vou conseguir calcular onde? Lá na nossa tabela. Então, quando eu for lá na tabela, o valor que eu estou achando é desta área que está choradinha aqui em azul. O valor numérico dessa área é igual a esta área verde, que é igual a esta área amarela. Ok? Agora, como é que eu faço para calcular esse valor? Primeiramente, eu tenho que raciocinar da seguinte maneira. Ó. Eu tenho esse espaço de 0 a 1. E depois eu tenho espaço de 0 a 3. Tá? Então, eu tenho de 0 a 1 e depois de 0 a 3. Só que eu quero o que está em azul. Então, eu vou pegar o espaço maior, que é de 0 a 3, e vou subtrair do espaço menor, que é de 0 a 1. Para isso, eu vou ter que calcular os valores de 3 e 1. Bom, como é que a gente faz isso? Moçada, bem tranquilo, olha só. Esse valor 3, por exemplo, como é que eu faço para calcular o valor 3? É a parte inteira mais a parte decimal, que é 0,00. Isso vai me dar um valor aqui. Onde eu vou achar esse valor? Lá na nossa tabela. Então, vamos lá para a tabela. A tabela está aqui, ó. Primeiro valor que eu vou achar, então. Então, eu vou buscar aqui na minha coluna, são os valores inteiros. Está aqui o valor 3. Depois, na nossa linha, eu vou pegar o valor quebrado. No nosso caso aqui é 0, que é 0,00. Onde esta linha casou, então eu vou descer aqui e vou jogar para cá. Ó. Então, este é o valor procurado, ó, 0,4987. Então, eu volto aqui e eu sei que este valor é 0,4987. Então, 0,4987. Isso corresponde a este valor 3 aqui. Ó. Então, se eu pegar de 0 até 3, é toda essa área aqui. Ó. Só que eu não quero toda essa área, eu quero somente a área azul. Então, vai ser toda essa área menos essa área menorzinha aqui, ou seja, de 0 a 1. Seria esse pedacinho aqui. Ó. Então, esse pedacinho aqui é o que eu vou calcular agora, ó, de 0 a 1. Então, se eu pegar esse pedacinho, pegar esse pedaço maior, menos esse pedacinho, eu vou ter a área azul aqui para mim. Então, eu vou calcular o próximo, que é 1, que é igual ao quê? A parte inteira mais o 0,00. Isso também vai me dar um valor. Que valor é esse? Vamos voltar lá para a tabela. Então, eu vou pegar o primeiro valor inteiro, que é 1. Está aqui o valor 1. Perfeito. E na linha do 0, está aqui, ó, é o 34,13. Ok? Então, 34,13. Deixa eu só apagar isso aqui, para a gente poder identificar melhor aqui. Tá? Então, está aqui, ó, o valor 1 e o valor 0. Então, o valor 1 corresponde aqui e o valor 0 corresponde aqui. Então, o valor que eu estou procurando é esse aqui, ó, 0,3413. Voltamos lá. Então, já sabemos
que aqui vai ficar 0,3413. Então, 0,3413. Beleza. Agora, para calcular este pedacinho aqui, ó, então este pedacinho aqui, ele é a parte maior, que é o 0,4987, e eu vou subtrair de 0,3413. Então, esta subtração me dá um valor de 0,1574. Tá? Então, isso aqui é o resultado numérico desta área em azul. Nós queremos um resultado em porcentagem, então é só multiplicar por 100, ou seja, vai me dar 15,74%. Pronto, aqui está a resposta do item A, 15,74%. Então, esta área azul corresponde a 15,74% do lote, assim como esta área verde aqui corresponde a 15,74%, assim como a área em questão, que é esta área aqui, ela corresponde a 15,74%. Ok? Então, a resposta aí do nosso probleminha, né, do item A, é, novamente, calcule a probabilidade de que um saco selecionado aleatoriamente contenha entre 48,5 kg e 49,5 kg. Então, essa porcentagem é de 15,74%. Ok? Tá aí a nossa resposta, então, do item A do problema 3. Ok? Então, já já eu volto aí com a resolução da questão no item B. Beleza, moçada? Um abraço aí, até daqui a pouco.